Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita retorna ao seu lar, pede licença para compartilhar com você o conhecimento e a orientação que o Espiritismo nos envolve e favorece. O programa Visão Espírita está desenvolvendo um estudo sobre a perda de entes queridos. Recebe hoje, para continuar esta conversa agradável, Edgar Tão, companheiro, divulgador do Espiritismo e microempresário. Bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, André. Recebe André Bordini, professor, psicólogo, trabalhador e divulgador do Espiritismo e escritor espírita. Seja bem-vindo, André. Obrigado. No último programa, André, nós paramos no momento em que lhe pedi licença e que você fazia uma consideração, um estudo sobre as sensações dos espíritos. Você citou Leon Denis, no Invisível, citou Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, onde você falava que eles ali relatam a possibilidade de o espírito perceber sensações muito além daquilo que percebe morando num corpo físico. E a pergunta nossa foi, o espírito sente dor? Sente dor, sente prazer, sente desejos, sente saudade, sente desânimo, sente esperança, tudo que o ser humano sente, o espírito sente, porque na verdade, lembrando, né, a nossa origem é espiritual. Então, na verdade, não são os espíritos que são o reflexo dos homens, os homens é que são o reflexo dos espíritos. Né? Allan Kardec diz, espíritos mais ou menos bons encarnados na Terra. É disso que se constitui a humanidade. Então, o que é a humanidade? A humanidade se constitui de espíritos nem maus, nem bons, encarnados na Terra. Que somos nós, esses espíritos medianos, vivendo conflitos e, naturalmente, adentrando uma outra dimensão. É importante frisar também, quando se indaga do mundo espiritual, a gente tem uma tendência a imaginar geograficamente isso, né? Isso, um lugar físico, em que né? isso. E na verdade, o mundo espiritual é exatamente esse aqui, só que numa outra dimensão. Da mesma maneira que os nossos olhos não conseguem ver átomos, mas eles existem, né? A física não questiona a existência de átomos, elétrons, nêutrons, só que nós não temos condição de enxergar isso, né? Porque a gente vê isso que está aí. Os espíritos também existem, só que nós não temos ferramentas para enxergar essa outra realidade espiritual, que é muito paralela, que é muito intrincada à nossa, né? Aqui entre nós existe um mundo espiritual numa outra dimensão, exatamente dividindo esse mesmo mundo, mas que nós não temos ferramentas orgânicas capazes de captar isso. E aí alguns dirão, mas o átomo tem lá, o sujeito usa um microscópio, tem como provar, né? Mas há experiências em nós que também são inquestionáveis, que todo mundo sabe que existe, mas que não há microscópio no mundo que consiga pegar, por exemplo, os nossos sentimentos, né? Ninguém aqui vai questionar a existência do amor, do ódio, do desejo, da mágoa, da saudade, da esperança, os nossos pensamentos, os nossos sonhos. Todo mundo sabe que existe, ninguém questiona, são realidades, mas são extrafísicas. Então vamos considerar que o espírito também é uma realidade extrafísica. Como de fato, né? Como
Embora nós não tenhamos recursos técnicos, né, mais à mão para perceber isso. Então, com quem que a gente tem que contar? Com os médiums. Então, através da mediunidade mais ostensiva, chegam informações desse mundo espiritual. Só isso? Não, porque todos nós somos médiums. Então, por exemplo, como a gente está falando de perda de entes queridos, da dor que isso causa, nós não temos médiums suficientes para atender todo mundo que sofre a dor dilacerante da perda de um ente querido. Em que esta pessoa tem, então, que se apoiar? Dentro de uma religião, qualquer que seja, ela deve buscar esse conforto. No nosso caso, na doutrina espírita, nós vamos tentar oferecer este conforto, levando o esclarecimento espírita, através de uma fé raciocinada. Então, através de propostas que levem a pessoa a racionalmente perceber o quanto faz sentido esta sobrevivência do ser além da vida. Além disso, é importante estimular essa pessoa que sofre a abrir suas possibilidades de percepção também, sem a necessidade de um médium. Então, você que está nos ouvindo, que perdeu um ente querido e que está sofrendo, né, você pode conversar com esse ente querido mentalmente. Ele, se for possível, ele vai ouvir de onde ele estiver, né? Através da prece, que seja aquela prece, que não seja prece desespero, mas que seja prece saudade. Essas lágrimas, essa dor, esse sofrimento é legítimo, é um sofrimento compreensível, abençoado. Nós acolhemos essa dor, porque não é fácil. Mas, na medida do possível, esse ente querido vai entrar em contato. Como? Através de um perfume que do nada, numa tarde, pela brisa entra por uma janela que está fechada, né? Através dos sonhos. Então, é possível que no sonho, durante o descanso do corpo físico, haja um contato em que esse abraço se dê, esse contato se dê. Né? Então, através da intuição. Então, nós não precisamos necessariamente de um médium que vá fazer isso. Mas, às vezes, o indivíduo está mergulhado num desespero tão grande que ele fecha todos os canais. O desespero fecha os canais. Né? Então, mais importante do que saber exatamente com detalhes, etc., é saber que se Deus existe, antes de nós sermos os pais, os irmãos, os filhos desses que partiram, todos somos filhos de Deus. E Ele está nos amparando. Então, Ele foi para o colo de Deus. E Deus está cuidando. Né? Há muitos pais, muitas mães, muitos irmãos que nos precederam, nossos entes queridos, porque todos vamos desencarnar, morrer. Então, esses que nos precederam, que têm vínculos afetivos conosco, que por algum motivo, através de muitas encarnações, já estão conosco há muito tempo, estão lá para receber essas pessoas. Isso é muito importante. A gente não tinha falado. Sim. Da importância dos entes queridos que estão no mundo espiritual, o avô, a avó, o tio, a tia, o bisavô, às vezes gente que nós nem conhecemos e que são espíritos guardiões, espíritos protetores, que já têm condições de trabalhar como benfeitores espirituais, que às vezes o espírito desencarnante, ele não percebe, porque ele também está com o canal fechado dentro do sofrimento dele, mas está ali do lado, cuidando, amparando, protegendo o espírito familiar, o benfeitor espiritual, né, para que nada injusto ou mal aconteça. É da condição de nosso mundo físico a injustiça, o mal, a perversão. No mundo espiritual, os espíritos presidem as relações e lá não há injustiça. Edgar, o André colocou bem que o espírito tem com ele todas as suas sensações. Então, elas são do espírito que ele capta e o corpo reflete. Nós hoje nos relacionamos através de 5 sentidos moradores num corpo físico, né?
Tato, audição, visão, paladar. E o espírito? Ele não tem mais o corpo. Ele quer, às vezes, ou tem a necessidade, ou precisa, ou vai querer se relacionar com aqueles que aqui estão. Que o André acabou de colocar, pode ser um perfume, mas você captou aqui morador de um corpo físico. Às vezes nós temos a impressão que a saudade é só de quem está reencarnado, e quem desencarnou não tem saudade. É um assunto que nós vamos falar daqui a pouco. Mas como é que os espíritos podem se relacionar conosco, uma vez que eles não têm mais o corpo físico onde se manifestam os 5 sentidos? O André Bordini levantou importantes questões a respeito das sensações, da interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Lembremos que, a princípio e aparentemente, falta um elemento que viabilize as comunicações, o contato dos espíritos desencarnados e nós. O médium, a princípio, seria esse elemento intermediador. Entretanto, conforme o André também assevera, necessariamente, nem sempre um médium estará disponível, mas ainda assim os espíritos se mantêm em permanente contato. Lembremos que as manifestações materiais dependem de elementos que as viabilizem. As manifestações intelectuais, necessariamente não. Até porque os espíritos podem se comunicar, como habitualmente se comunicam, mente a mente, de coração a coração. Os sonhos, a intuição, as inspirações são elementos, a prece especialmente, são elementos constitutivos dessas comunicações que se elaboram, a depender da maior ou menor sensibilidade de cada um de nós. Ora, quanto mais refratário for o indivíduo às questões espirituais, mais dificuldade ele naturalmente encontrará para estabelecer o contato com os seus. Lembremos que sempre encontraremos aqueles que nos afinizamos e que estão afetivamente atraídos por nós mesmos, não é? Portanto, quando amamos alguém, nós não temos na separação com a morte o fim desse amor a esse alguém dedicado. E é exatamente os sentimentos que vão promover essa aproximação, esse contato, esse estabelecimento de relações, porque a vida espiritual também se processa em intensas e complexas relações. Essencialmente, nada muda, não é? Nada muda. Nós perdemos o instrumental físico, mas evidentemente toda a nossa capacidade de comunicação permanece, ainda que com as naturais diferenças, compreensíveis aliás, de interação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. De fato, em algum momento da existência, nós não precisaremos mais desses intermediários. Não é? Assim como a nossa comunicação com Deus se estabelece de coração a coração divino, por que não poderia se estabelecer entre os nossos entes queridos? Lembrou-me, inclusive, da orientação de Jesus, que ele retornava para preparar-nos o lugar. Não é? De fato, os espíritos estão, quando comprometidos com o bem e com o amor, estão continuando a exercer essa mesma atividade, preparando-nos o lugar. Perda de entes queridos. O verbo perder representa algo que te era próprio, que te pertencia, né? Então essa perda, e quem perde tem um sentimento, uma sensação de que algo se desorganizou, né? Falamos tecnicamente em determinados momentos, racionalmente, intelectualmente, mas tem uma música que faz uma consideração muito forte sobre esta perda, quando o cantor, se eu não me engano, é uma letra de Francis Raime, né? Ele diz assim: como é difícil para a mãe arrumar o quarto do filho que já morreu. Então ali ele dá uma amostra muito grande, muito intensa, né, do que é e como se processa esse sofrimento, né?
Nós acabamos de conversar sobre que as sensações, as percepções estão no espírito. E aí vem a grande pergunta. André, estamos estudando e conversando sobre a perda de entes queridos. Perdemos alguma coisa? Perdemos. Perdemos o contato físico, perdemos o cotidiano, perdemos a facilidade de comunicação, perdemos às vezes a alegria de viver. Há determinados lutos, né, que do ponto de vista técnico, da psicologia, é uma dor para sempre, né, porque não tem cura, né. A dor de uma mãe que perde um filho, de uma pessoa que ama muito e que vai ter que imaginar que enquanto viver na Terra não vai gozar mais da companhia física de alguém, é realmente difícil de medir. Nenhum de nós terá a capacidade de julgar o tamanho da dor do outro. Às vezes, uma pessoa para quem isso é um desafio muito superável, para uma outra é dilacerante. E nós não temos condição de julgar. Então, o que a doutrina espírita oferece? Ela oferece um conforto espiritual. Ela oferece uma possibilidade de tocar a vida se libertando do desespero e da desesperança. Ela oferece uma esperança, mas ela também não elimina a dor desta perda, né? Então, evidentemente que ela oferece, inclusive, a ideia de que, né, nós não perdemos pela eternidade o ente querido. Nós vamos nos encontrar com as pessoas que nós amamos, na hora certa, no lugar certo, se assim for permitido, segundo os nossos projetos de evolução espiritual. E isso é um conforto para a alma, mas também não traz a pessoa de volta, né? Então, há inclusive há pesquisas, por exemplo, sobre o luto, a dor e etc., que mostram uma escala, né? Então, por exemplo, a dor que mais, o gênero de morte que mais causa sofrimento é o suicídio do jovem, né? O suicídio do jovem. Depois, a morte trágica do jovem ou da criança, né? Violenta, trágica, etc. Depois, a morte trágica ou violenta de qualquer pessoa, independente da idade. Depois, a morte da criança ou do jovem, que pode ser inclusive por doença. Depois, a morte repentina da criança e do jovem. Depois, a morte repentina de qualquer pessoa, independente da idade. E, por último, a morte natural pela doença ou pela contingência própria da idade, em que se morre naturalmente, é aquela morte esperada, etc. Então, há pesquisas que mostram gradações de impacto emocional em diferentes gêneros de morte. Um ponto muito importante que a gente precisa entender é que na doutrina espírita nós devemos, por caridade, acolher e legitimar a dor do outro que chega. Ninguém é capaz de sentir o que o outro sente. Por mais empatia e compaixão que a gente tem, a dor é sempre do outro. Então a gente acolhe, entende e oferece uma possibilidade compreensiva dos fenômenos da vida que pode, eventualmente, se aquela pessoa encontrar sentido nessa proposta, auxiliar para que ela sobreviva a essa dor, a essa experiência traumática. Atenuando, inclusive. Atenuando a dor. Mas há realmente dores que são dores, pelo menos enquanto dura a vida física, são dores para sempre, né? A gente tem muito contato com mães que pedem isso, depois de 20, 30 anos, que até receberam cartas psicografadas do Chico, de outros médiuns que desenvolvem a mesma tarefa, mas que, né, se confortam e tal, mas a saudade está lá, o sofrimento está lá, a dor está lá, né? E é muito gostoso quando alguém não deslegitima a nossa dor, entende que a gente tem direito de sentir, né? A gente só precisa
saber fazer a melhor escolha com essa dor. Então há pessoas que sofrem e reduzem a vida ao sofrimento e à dor. E há pessoas que são capazes de tocar a vida com dor e tudo, porque sabem, apesar da dor, né? Porque sabem que a vida está aí gritando, exigindo de nós que vivamos até esgotar-se o nosso tempo da melhor maneira possível. Edgar, perdemos algo, né? E toda lágrima ela é justa, como bem coloca o André. O Espiritismo oferece uma possibilidade que pode amainar, diminuir. O Espiritismo oferece uma esperança. Como podemos ampliar essa esperança para quem passa por esta dor? Que sugestões podemos oferecer ao nosso telespectador, aquele que está nos assistindo, para que ele encontre um alívio à sua dor? André, a doutrina espírita é a doutrina do consolo, não é? Da esperança. E por isso mesmo ela se compadece dos dramas pertinentes à perda de entes queridos. Dada a sua proposta esclarecedora e consoladora, como o próprio André Bordini levantou, ela procura despertar no outro novos olhares, né, novas reflexões diante da própria vida que não termina com a morte. Disse que a doutrina espírita matou a morte, porque a morte até então poderia ser considerada como um fim, e a doutrina espírita entende que ela é um fenômeno natural que atingirá todo ser vivo e que evidentemente atinge mais profundamente o homem em função das complexidades que isso acaba nos sendo apresentadas. De qualquer maneira, o espírito continua vivo, pulsando, sentindo, pensando e agindo onde quer que ele esteja, além da vida material. E por conta disso, nós podemos encontrar mecanismos diversos para estabelecer esse contato, para poder minorar essas nossas dores. Especialmente considerando de que a vida continua e que a prece sempre será o melhor recurso para travar contato com aqueles que já se encontram na dimensão espiritual que lhes é própria. Compreender, como André também ressaltou, a dor é indispensável. Lembro-me de várias ocasiões em que na casa espírita, as pessoas que perderam seus amados iam até lá e perguntavam: eu posso chorar? Espírita chora a perda de alguém? É evidente, o espírita não é um ser frio e calculista, ele sente. É evidente que as lágrimas derramadas na dor da saudade, são diferentes daquelas outras da revolta, da indignação, do desespero. Portanto, nós precisamos vivenciar estas dores e estes sentimentos com as condições que apresentamos e que naturalmente não são próprias, a depender de cada um sempre. Prece, entender que a vida continua e que se trata apenas de uma transição temporária, entender que nós podemos encontrar esses nossos queridos que retornaram antes de nós, entender que eles estão conosco em diversas ocasiões cotidianas, entender que, se Deus permitir, esses mesmos espíritos poderão comunicar-nos conosco através da mediunidade de algum médium, através dos sonhos, enfim, quando nos emancipamos da alma. O importante, acima de tudo, é considerarmos que os aprendizados da vida exigirão de nós demandas inúmeras e que esta também é uma oportunidade de reconhecer que Deus a ninguém desampara. Qualquer que seja a situação ou a circunstância de desencarne de qualquer espírito, ele certamente estará amparado pelo amor de Deus em quaisquer circunstâncias, quaisquer mesmo. Portanto, não podemos ignorar isso. E, evidentemente, quanto mais esperança nós encontramos, mais os espíritos se sentem felizes também.
Ao contrário, quando então estamos desesperançosos, estamos revoltados e indignados pelas ocorrências da vida. Demonstrar confiança no futuro, demonstrar a consciência reta, demonstrar a fé, sempre serão elementos propiciadores da felicidade, conforme nos dizem os próprios espíritos reveladores. O programa Visão Espírita, na sua proposta de estudar, de refletir sobre a perda de entes queridos, está chegando ao seu final. Oferece a vasta bibliografia espírita para o seu estudo, para o seu conhecimento. E se você passa por este grande desafio, por este momento de profunda dor, ou já passou por ela, saiba que esta experiência irá lhe ajudar muito no seu crescimento espiritual e que o Espiritismo pode ajudá-lo a entender. E desejamos que o seu coração se apazigue, que a sua alma se tranquilize, que você confie em Deus, que tudo que passa no seu caminho é parte de um aprendizado, que se talvez hoje você não saiba por quê, amanhã, lá na frente, quando o espírito continuar livre deste corpo, ou nesta própria vida o amadurecimento chegar, talvez você entenda. Nós agradecemos a sua atenção, o seu carinho, agradecemos ao Edgar, agradecemos ao André. Muita paz no seu lar. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.